Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos aí ao Urso de Prata, programa dos seus dias úteis, para falar sobre as notícias do mercado financeiro. Hoje, dia 13/6/2023, uma terça-feira, e sem delongas, vamos às notícias com o seu apresentador Bruno Macedo. Hoje vamos relembrar aí o começo da reunião do FONC dos Estados Unidos, que deve definir a nova taxa básica de juros como mantida no patamar atual. Vamos comentar os dados da inflação americana que saíram agora e vieram de acordo com uma perspectiva positiva dos analistas, abaixo do esperado. Vamos comentar que os órgãos reguladores aí dos Estados Unidos, semelhante ao CAD, estão tentando barrar a compra da Activision pela Microsoft e também a queda de juros na China, né? O Banco Popular da China promovendo queda de juros, além da perspectiva de juros no Brasil terem começado a dar um sinal de queda devido aí ao cenário atual, muito do que a gente falou até agora, e a própria perspectiva do Roberto Campos Neto, seu presidente. Vamos comentar também juros sobre capital próprio de Carrefour, Petrobras anunciando data de pagamento e TIM. E, por fim, a aprovação da OPA da MBR3 EDP Energias do Brasil. E o giro global. Então, amigos, sem delongas, a gente comenta aqui as notícias relevantes. Hoje começa a reunião do FONC, Estados Unidos, e termina amanhã. A maioria dos analistas imagina que a FFR, a taxa básica de juros americana, deve permanecer no patamar atual de 5 a 5,25. Corrobora isso o aumento do desemprego mais dentro do esperado, o que diminui a pressão sobre aí salários na indústria, no comércio, ou seja, para eles é apenas números, eles já esperavam esse aumento, esse desaquecimento da economia e jamais ficam falando aí das questões que eles mesmos promoveram de impressão de moeda. Para eles, inflação não tem nada a ver com o aumento da base monetária, e sim demanda, oferta, entre outras coisas. Como entusiasta da escola austríaca, eu acredito que eles estão enganados, pelo menos em parte, porque esse fator que eles falaram realmente impacta, mas pelo menos no mundo que a gente tem hoje, esses dados ajudam, né? Outra coisa que corrobora essa teoria de que provavelmente os juros vão se manter e talvez já comece a cair na próxima reunião, que eu não sei ao certo, mas eu imagino que seja em agosto, depois a gente comenta, os dados de inflação. O último dado aí do ICPI, ou IPC, traduzindo para a sigla em português, ou Índice Cheio de Inflação ao Consumidor, dos Estados Unidos, variou 0,1% em maio, abaixo dos 0,2% esperados, e após uma alta bem mais substancial de 0,4% em abril. Com isso, a inflação base anual ficou na casa de 4,9%. Se lembrarmos, os juros, como a gente comentou, agora está na casa de 5,25%. Então, os Estados Unidos estão entrando em terreno de juros reais positivos. A alta de juros lá, de fato, conseguiu combater a inflação. Então, a base anual passou de 4,9 para 4. Tá? Então, correção, passou de 4,9 para 4. Então, inflação de 4 com juros de 5, 1% basicamente de juros reais positivos e inferior às projeções de 4,1. Já o núcleo ficou ligeiramente acima, né? Ele ficou na casa aí de 5,3 e o núcleo aí exclui preços voláteis, commodities e alimentos. Então dá para ver, por exemplo, que o que caiu bastante foi em especial commodities, porque a maioria dos alimentos também são commodities, né? Trigo, são a base de trigo, milho, soja e petróleo e derivados são utilizados no transporte de muitos combustíveis, de muitos alimentos, além de preços, né, que são variáveis lá, com o preço de gasolina, diesel e energia. Boa parte da energia, por exemplo, nos Estados Unidos, é gerada por gás natural e derivados de petróleo. Então, tirando esses preços que de fato caíram, a gente tem falado todos os dias, aí a inflação está em 5,3, ainda ligeiramente negativa, né, a relação de juros, já que os juros são 5. Mas, no dado que mais interessa, o dado cheio, que geralmente é usado como referência, já está com 1% de juros positivo. Como o Brasil já está com juros muito positivos, 13,75 em relação à inflação de menos de 4, né? Então todos esses sinais são positivos para uma queda de juros por lá, que deve se estender para aqui. Então, excelente sinal,
deve corroborar essa manutenção, pelo menos para hoje, porque dificilmente alguém fala, não, já que tá bom assim, já vamos cortar. Mas na próxima reunião já pode-se começar a falar em queda de juros americana, então um bom momento para você tentar fazer marcação a mercado com títulos americanos, ETFs de lá, desse sentido, etc. Prosseguindo, né? O semelhante ao CAD aí brasileiro, o FTC, o Tribunal Federal de Trades, né? Tradução livre aqui, solicitou ao Tribunal Federal da Califórnia que bloqueasse temporariamente a compra de 69 bilhões de dólares da Activision Blizzard pela Microsoft. Para quem não sabe, a Activision Blizzard é dona da série Call of Duty e de uma série de outras séries de jogos, tá? Por incrível que pareça, não tá me vindo nenhuma mente. Eu acho que Prince of Persia é deles, se não me engano... eu não vou chutar aqui porque eu tô um pouco por fora, mas é uma empresa de jogos muito conhecida. A Microsoft, que é a dona do Xbox e obviamente também do sistema Windows, né, anunciou essa compra, geraria uma concentração de mercado, e o semelhante ao CAD lá está tentando embarrear justamente, entre outros fatores, por causa disso. Então, isso poderia representar um novo obstáculo legal para que o maior negócio da indústria de jogos, estando o órgão pronto para realizar seus próprios procedimentos legais a partir de agosto. Agora, a FTC está solicitando que o tribunal impeça a conclusão do acordo até que uma decisão nesse caso seja tomada. A FTC argumentou que a união, que faria com que a Microsoft assumisse o controle da fabricante do popular jogo Call of Duty, daria gigante da tecnologia abre aspas, capacidade e um maior incentivo para reter ou degradar o conteúdo da Activision de forma a diminuir substancialmente a concorrência. Fecha aspas. Aqui um comentário breve. Por que raios a Microsoft iria fazer jogos ruins na Activision para, de alguma forma, prejudicar ela se ela quer comprar a empresa? Ou melhor, isso aqui só seria possível depois de comprar a empresa. Porque ela destruiria um produto dela que tem valor, né? Não faz sentido. Mas, enfim, está sendo argumentado isso aí, que de repente a própria Microsoft tem alguns outros empresas de jogos. Concorrência interna, não sei, tá bom? Mas é o argumento. Enquanto isso, o presidente e vice-presidente da Microsoft, Brad Smith, aqui eu acho que foi um erro de tradução, né? Eu pego alguns textos em inglês, disse que, abre aspas, recebe com satisfação a chance de defender a fusão no Tribunal Federal. Dificilmente, né? Parece mais uma ironia, né? Por que alguém iria querer que um negócio fosse questionado? A não ser que ele seja formado em direito e que ele exercer aí seu poder retórico para ver se ele tem essa capacidade aí. Mas enfim, assim como eu não sou favorável ao CAD brasileiro, eu não sou favorável a nenhum CAD que possa existir no mundo, porque não faz sentido órgãos para impedir a concorrência. O mercado deveria se regular de forma livre, o que não deve haver é incentivos a determinadas indústrias. Nos Estados Unidos há alguns incentivos a bancos, né? Quando eles quebram, vão lá, eles seguram, incentivos a empresas de petróleo. Agora, empresas de jogos, para eles tanto faz, né? Empresas de criptomoedas, eles podem lá interferir. Aqui no Brasil, a gente tem alguns privilegiados, como os frigoríficos, algumas empresas de commodities, como Vale, como Petrobras, e algumas outras o governo vai pesado na questão da concorrência. Por exemplo, no caso da Oi, teve algum problema na questão da concorrência, da Unipar, Carbocloro e a Braskem, a gente vê alguma coisa. No caso da própria Oi, teve alguma coisa, mas a Marfrig comprando, por exemplo, a BRF, o CAD não vê nenhum problema. Então, o que eu acho disso, só se você defende um Estado mais forte que você vai defender isso, seja de esquerda ou seja de direita. Porque, na prática, eles defendem alguns interesses e outros interesses ficam abandonados. Na esteira, agora voltando a essa questão de juros, mais um fator que corrobora a queda de juros global, além dos dados americanos, é o fato do Banco Popular da China ele ter reduzido a sua principal taxa de recompra reversa de 7 dias em 10 pontos base, ou 0,10%. Na terça-feira, leia-se aí, dia de hoje, né? Porque lá estão algumas horas adiantados, então lá o pregão fechou. Enquanto Pequim procura apoiar uma recuperação pós-pandemia na segunda maior economia do mundo, primeira, Estados Unidos. A medida pode ser um sinal de que as taxas de juros de longo prazo podem começar a diminuir nos próximos dias,
por lá. Nos Estados Unidos a gente também espera isso, e o Brasil, por consequência, porque está muito atrelado a essas duas economias, em especial a chinesa, principal parceiro econômico, né? Em face da fraca demanda e do sentimento dos investidores. Analistas citados pela Reuters disseram que o corte da taxa mostra que o Banco Central da China está cada vez mais preocupado com as perspectivas de crescimento do país, e juros altos não ajudam. Se bem que os juros lá não são tão altos assim, é que eles não têm a moeda ainda de relevância do mundo, o dólar, nem são a principal economia. O pessoal não quer comprar as coisas em yuan, porque lá é fechado, centralizado, tem o risco de ficar retido lá. Podem até fazer negócio com a China, mas não querem usar a moeda chinesa. Então, quando você não tem a moeda central, você tem um problema a mais. Então, os Estados Unidos têm sim uma tolerância, né, um privilégio exorbitante de fazer absurdos a mais do que os chineses. Então, esses analistas estão citando que está degradando o crescimento do país essa questão de juros e uma recuperação econômica após o fim das duras regras de Covid. Lá, Covid-0 expirou, fechava todo mundo, está começando a mostrar sinais de enfraquecimento, até porque não dá para sustentar lockdowns infinitos lá, por mais que o governo queira centralizar a economia e impedir as pessoas de circularem. Marcado em parte pela queda da atividade de exportações, a gente falou recentemente, acho que semana passada ou retrasada, que caíram exportações e importações na China, e obviamente o mercado lá, que é o principal de construção civil, já vem caindo há quase um ano. A gente vê isso no minério de ferro, a demanda pela commodity caiu muito, atingiu uma mínima recente e voltou a subir também aí no começo de junho. Tá? Então, em outro lugar, a Bloomberg News informou que Pequim está pensando em novas medidas de estímulo para impulsionar o setor imobiliário chinês em queda, que foi atingido por uma série de inadimplências e suspensões de projetos. Quem não se lembra aí, a principal construtora chinesa, comentamos também isso aí, a Evergrande, basicamente quebrou, né? E foi meio que nacionalizada. Tanto é que o time lá, o Shanghai Guangzhou Evergrande, que era um time muito relevante na China, ganhava vários campeonatos. Com a queda da Evergrande, ele meio que foi caindo, chegou para a segunda divisão, porque lá é o capital. Embora eles sejam comunistas na atuação, na forma de lidar com a economia, eles são mais capitalistas que os americanos. Se tiver que quebrar, quebra, não incentiva ninguém. Os americanos vão lá salvar o banco, os europeus vão lá salvar o banco, e os chineses deixaram a empresa quebrar e nacionalizaram ela, porque é óbvio, né? Tem um interesse aí envolvido. Mas eles são mais capitalistas do que muitos países capitalistas em alguns aspectos. Não na liberdade de expressão, obviamente. Então, essas são as notícias, e a mensagem básica aqui, tirando essa da Activision Blizzard, que foge um pouco, é a queda de juros global. Mais uma vez reforçada também no Brasil. Campos Neto, presidente do Banco Central Brasileiro, afirmou que a perspectiva do corte Selic está mais palpável, segundo os dizeres dele, de acordo com os dados da inflação e esses dados globais que a gente está falando. Bom, agora notícias fáticas mesmo. Carrefour Brasil, CRFB 3, anunciou juros sobre capital próprio, suponho que bruto, não foi mencionado no anúncio, 8 centavos por ação, data base dia 15/6, data limite para você comprar, estando ex a partir do dia 16/6, pagamento até 31/12/2023. Não foi dada a data e disse que vai ser definida a posteriori, mas até o final desse ano. Temos aí de proventos ainda, Petrobras, Petro 3 e 4, que tinha anunciado vários proventos aí há algum tempo, anunciou o pagamento da segunda parcela dos dividendos complementares, cuja data base foi no dia 27/4. Valor atualizado aí já pela Selic, 92 centavos para ON Petro 3 e PN Petro 4. Vai ser feito no dia 16 de maio de 2023. Então, a empresa que muitos acharam que ia deixar de pagar proventos gordos aí depois da assunção de um governo mais centralizador e viés à esquerda, por enquanto está se mantendo uma boa pagadora, mas a tendência é que deixe, né? Porque pelo menos a narrativa é de usá-la como uma máquina de fomento do crescimento nacional, mas o discurso é um e a prática é outra. E enquanto a prática estiver alinhada com o mercado, tá bacana ser sócio dela, mas é sempre ruim quando o governo quer diminuir algumas liberdades. Mas o governo anterior também queria, né? Maldizia muito o lucro da empresa, mas o fato é que o lucro, metade dele vai para o próprio governo, que é o acionista controlador majoritário. São dividendos gordos, metade deles vão para o governo. E outra que anunciou dividendos, a TIM S3,
anunciou juros sobre capital próprio, agora brutos, de 11 centavos por ação, líquido deve ser 9,8 centavos, data base 22 de junho, data ex 23 de junho, pagamento já definido a data 25 de julho desse ano. E última notícia específica, a OPA, que tinha sido anunciada alguns dias atrás, aí, que precisava ser deliberado por conselho, OPA, recompra de ações para, no caso da MBR3, é uma OPA integral, tirar todas as ações de circulação e sair da Bolsa Brasileira, novo mercado depois sair da Bolsa Brasileira. O Conselho de Administração da MBR3, ENBR3, a EDP Energias do Brasil, se manifestou favorável, então até a totalidade de OPA para fins do cancelamento do registro e então voltar aí todas as ações à EDP Internacional, cuja controladora é a EDP Portugal. Para quem não sabe, EDP Energias de Portugal. No Brasil, ela tem uma subsidiária. O edital foi publicado em 31 de maio, eu deixei aqui na descrição, e o preço definido aí para a recompra R$ 23,73, a ser pago à vista em moeda corrente. Então, se você tem ação, não precisa fazer nada, Se você não fizer nada, basicamente, você vai receber R$ 23,70, vai ser como se tivesse vendido as suas ações a R$ 23,73 e aí as ações deixam de circular. O que eu acho disso? Infelizmente, é uma excelente empresa, ciclo completo, geração, distribuição, transmissão e ainda outras coisas aí não relacionadas diretamente com energia. É uma empresa redondinha nos seus números, com um bom caixa, bem administrada, mas não conseguia avançar a cotação, sabe-se lá por quê. O controlador, então, aproveitou essa possibilidade de ver que as suas ações não eram valorizadas e ele mesmo vai ficar com as ações. Infelizmente acontece, se o mercado não deu o valor o que o controlador acha que tem, ele recompra. Quem está mantendo a ação aí ao longo dos últimos anos foi muito beneficiado, recebeu muitos dividendos, teve valorização do seu patrimônio, mas vai deixar de ser acionista. Às vezes acontece, a gente vê os pares dela, como a Engie, que inclusive nem é brasileira também, é de origem francesa ou canadense, sempre esqueço, francesa. A gente tem a Taesa, essas conseguiram se valorizar mais, a MBR não. Então, é isso. É assim que funciona o mercado e não tem muito o que reclamar, mas só para os colegas saberem que agora é questão de detalhes, não vejo sentido em entrar na ação agora, até porque ela não deve ir muito além. Outra que também pretende fazer isso, Alpargatas, mas infelizmente a dona da Havaianas vai pagar um valor muito abaixo. Também muito descontado, o varejo sofreu mais, mas ao contrário da empresa de energia elétrica, a empresa de moda, ela passa por um momento difícil. Então, toda vez que as ações caem muito, acontecem essas OPAs, recompras, ofertas de tesouraria, e pelo jeito caiu tanto que algumas aí estão preferindo fechar o capital para, quem sabe, daqui a alguns anos fazer um novo IPO, nova abertura de mercado. O problema de um novo IPO futuro é que você fica nessa, Aí, vai fechar de novo depois? A gente sempre lembra do banco da Ecoval, que ele fez IPO e OPA 2 vezes, Então, não acho muito legal isso, mas enfim, é o mercado. Ele está livre aí para todo mundo entrar e fazer o que achar melhor dentro da legalidade, obviamente. Bom, giro global. Os juros subiram um pouco, mas acho que nada significativo. Uma oscilação normal diante desse cenário. Já atualizei os dados do CPI americano, juros já positivos nos Estados Unidos. Não vou me deter aqui, mas o fato é que é isso, amigos. Se não vai cair agora, provavelmente não vai cair agora. Provavelmente a reunião do Copom do Brasil aqui, que é semana que vem, também não vai ter queda de juros. Mas na próxima, que vou ver, mas suponho que seja em agosto, já deve ter queda de juros, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Commodities, dia de alta do ouro, prata, platina em leve queda, paládio em alta boa, até 2,47. Reserva de valor, bom sinal, mas geralmente não é bom quando elas sobem. Mas enfim, petróleo e gás natural subindo bem, WTI e Brent subindo mais de 3% cada um, gás natural também, assim como gasolina e óleo diesel. Agrícolas, imensa maioria delas em alta, tirando alguma soft aqui, uma queda um pouco maior, que é o suco de laranja, 1,24, e metálicas alta, imensa maioria, destaco para o níquel, 3,57. Então, a maior parte das commodities em alta. Petróleo, Brent,
testou a mínima de 72, voltou a 74, está apesar da forte alta, ainda está próximo à mínima do ano. Alvos 68,77, 68 para baixo, 77 para cima. A macro tendência ainda de queda, deflação, queda de preços, mas parece uma luz no final do túnel. Porque o fundo dos 72 já foi defendido 4 vezes, ou seja, parece que mais baixo do que isso não cai. Ah, mas aí se subir, sobem os preços. Só que os preços já estão bem baixos, né? E a própria Arábia Saudita já tentou forçá-la a ficar entre 80 e 85. Então, dentro dessa faixa de preço está muito bacana, pelo menos por enquanto. Gás natural lateralizado já vai para 6 meses agora, entre 2 e 2.400, está 2.354. Nada a dizer aqui. Minério de ferro se recuperou, né? Voltou acima dos 100, na verdade 111 agora, mas não avança. Então subiu tudo que tinha caído até o mês passado, tocou a mínimo e agora está na faixa atual sem avançar. Alvos 107 para baixo, 116 para cima, mais perspectiva de alta, né? Vamos acompanhar. Índices futuros, principais índices americanos sobem, sobe o Nasdaq 0,72, otimismo diante dessa perspectiva de inflação mais baixa, queda de juros, obviamente deve ser um bom dia positivo, né, para tudo que a gente está falando, e o VIX futuro do SP500 caiu em 82 na casa de 15,28. DAX alemão sobe 0,66, Nikkei japonês sobe 2,36 e bolsas ontem fecharam em alta, destaque o Russell, índice de small caps 1,85, o VIX presente cai 2,73, na casa ali entre 14,60 e 15, menor cotação dos últimos 3 anos, otimismo, já que o índice de medo está muito baixo. Na Europa, todas as bolsas praticamente sobem, média de 0,5% a 1%. Na Ásia também extremo otimismo, na casa de 0,5%. Extremo foi exagero, né? Otimismo na casa de 0,5%. Rússia, MOEX sobe 1,56%, RT6 sobe 0,15% e o Ibovespa, leve alta ontem, 0,36%, 117,761. Ibovespa, né, estava subindo como um foguete, deu uma pausa ali nos 110, depois recuperou a alta, porém está defendendo esse topo ali dos 118, né? Esperado, depois de praticamente 2 meses, um mês de alta, parou, mais um mês de alta. Então, se parar por esse padrão, para e sobe mais um pouco para testar a máxima de 122. E o IFIX, mais um novo topo, 3.049, só que dessa vez parece perder força. Depois de 2 meses de alta, esse sim quase ininterrupto, do IFIX, fundos imobiliários, aparentemente encontrou um obstáculo. Vamos ver como ele se desempenha. Índice em dólar, para abertura acima da última topo, né, 31,70, está 31,80. Próximo alvo foi a máxima do ano passado, novembro, lá, 34. Otimismo muito forte. Preocupa um pouco o VIX aqui dele, né? Ele está dentro da normalidade, 28,30, uma das menores cotações dos últimos 2 anos, mas na abertura chegou a bater 43. Olha o candle que ele fez, não é comum, mas foi um movimento repentino. Acho que foi só do leilão de abertura também. Índice americano rompeu ali os 4.300, está indo embora, 4.364. Próximo alvo ali, 4.600, que bateu lá em abril do ano passado. Já está na maior cotação, inclusive, desde junho do ano passado. Então, terreno desconhecido, otimismo, volatilidade, como a gente falou, menor aí dos últimos 3, 4 anos, 14,50. Só detalhe, né? Quando está muito baixa a volatilidade, geralmente ela dá um repique para cima e ela é acompanhada com uma correção. Mas não parece que vem hoje, pelo menos. Força do dólar, deu uma corrigida para baixo, 103,26 em relação a iene, euro, franco suíço, etc., e o dólar, né, o câmbio em relação ao real, 4,85, amigos, menor cotação do ano. Inclusive, essa é a menor cotação desde junho do ano passado, na minha humilde opinião, um bom momento para você fazer um aporte em dólar. Sempre de forma pequena e parcial, porque a gente nunca sabe. Afinal, tem um alvo aí a ser testado na casa dos 4,80, que foi justamente a mínima ali de junho, né? A gente teve, na verdade, em junho ainda chegou a bater 4,70, né? Enfim, eu acredito ser um bom momento para aporte. Se cair mais, eu compro mais. Em relação ao euro, também é a menor cotação do ano, 5,24. Ela aí remonta a novembro, dezembro do ano passado,
quando ela atingiu esse patamar. Inclusive, teve um candle muito relevante ali entre novembro e dezembro, possivelmente de acordo com as eleições ali, né? Onde, né, talvez a entrada de um outro governo gerasse uma expectativa incerta e o câmbio subiu aí, desvalorizando o real. Bitcoin deu uma recuperada, voltou aos 26 mil dólares, 26.020 dólares, 127 mil reais. Já o Ethereum volta a casa dos 1.700 dólares, 1.739, na verdade estava em 1.800, mas tudo bem, 1.700 dólares, 8.500 reais. Então, após quedas sucessivas, inclusive leve queda ainda do Ethereum em dólar, no momento pelo menos dá um alívio, né? E a gente vê que na macro tendência ainda é agora de queda, né? Após ter testado uma máxima recente. Mas nada impede que repique, é muito volátil as criptos. Para a gente encerrar, amigos, a gente tem aí o nosso merchan, Interactive Brokers, corretora completa, para você operar no mercado de bonds, commodities, títulos, moedas, Brasil, Estados Unidos, Europa, Ásia, diversos países e lógicas de investimento. Seguindo as condições no link na tela e na descrição, você pode ganhar até 200 dólares em ações como prêmio de boas-vindas. E se você não sabe como operar na corretora, temos uma playlist canal Operando na Interactive Brokers. Basta buscar aqui na nossa busca interna e você vai saber como usar a corretora mais completa do mundo. Temos aí também um plano de membros do canal, você pode clicar aqui embaixo, tem algumas vantagens, lives exclusivas, grupo Telegram, slides das apresentações que eu faço e muito mais. E temos um outro grupo do Telegram aberto de compartilhamento de conteúdo, livre acesso, link também aqui embaixo na descrição. Do mais, amigos, se você ficou comigo até agora e gostou desse conteúdo, se inscreva, compartilhe com seus amigos, deixe o seu like. E isso ajuda bastante aí o nosso canal a crescer, a nossa iniciativa a melhorar, a produzir conteúdo cada vez mais de qualidade, diário aqui, todos os dias úteis, falando sobre notícias relevantes sobre o mercado financeiro para ajudar você a investir melhor. E também você pode nos ajudar se inscrevendo nas nossas redes sociais. Agora, recuperei acesso ao meu Instagram anterior, né? Depois de um processo bem difícil e custoso com o Instagram. Estou com 2 Instagrams, os dois aí embaixo, @Bruno Macedo da Silva e @BrunoBMSilva. Você se inscrevendo lá, você também ajuda a crescer essa rede social, além do Facebook, o @seu canal Bruno Macedo, que com isso a gente consegue se divulgar em outras mídias e atender cada vez um público maior e levar aí informação de qualidade às pessoas. No mais, desejo a todos um excelente dia. Um abraço do fundo do coração e vai sim.